Vamos agora com o quadro Bom Dia Responde, tirando dúvidas sobre a dengue. A gente conversa com a Fábia Cepeda. Fábia, é uma doença que nos últimos anos, digamos assim, por conta da Covid, ela não ganhou tanto destaque, mas é importante sempre reforçar os cuidados e a prevenção. É isso mesmo, Márcio, e assunto importantíssimo porque recentemente a OMS colocou o Brasil dentro de uma zona de surto para dengue. E esse ano mais de 800 pessoas já morreram no Brasil, é um número extremamente alto, sendo que cuidados dentro de casa mesmo já são suficientes para prevenir ali a proliferação do mosquito da dengue. A gente vai falar melhor sobre esse assunto, falando aqui no quadro Bom Dia Responde, principalmente sobre prevenção, sobre sintomas, diagnóstico, com a nossa entrevistada de hoje, doutora Débora Crespo, que é especialista em doenças transmissíveis, também é gastrohepatologista. Doutora Débora, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sempre colaborando, quando o assunto é saúde. E dengue é um problema já muito antigo da gente, A gente tem convivido anualmente com essa situação, com o número de dengue, com pessoas morrendo por essa doença. Queria, doutora, que a gente começasse falando principalmente sobre essa questão da proliferação, fazendo um alerta de que cada um fazendo o seu trabalho, o seu serviço, já é um passo a mais no combate a essa doença que é completamente transmissível. Queria que você falasse já, inclusive, dessa transmissão. Isso, bom dia a todos. A dengue, ela depende exatamente do vetor, que o vetor é aquele que é responsável pela transmissão e é o mosquito. Nós que moramos na Amazônia sabemos que essa convivência com o mosquito é algo muito frequente pela questão climática e o da dengue, ele depende de água parada e água limpa. Se nós lembrarmos e olharmos para dentro do nosso ambiente próximo de casa, os vasinhos, recipientes, existem vários locais que podem ser potenciais criadouros. Então é muito importante que realmente a gente possa ter esse cuidado dentro da nossa área de alcance, mas também é importante lembrar que muitas vezes nós temos a dificuldade porque temos imóveis às vezes abandonados, o descarte inadequado, lixo em ambientes públicos. Com essa chuva você possibilita o criadouro. E eu vejo muitas vezes as pessoas não tendo a quem recorrer, como pedir auxílio. Nós sabemos que em políticas públicas temos os agentes de saúde que fazem a visita ao domicílio. Essa realidade em alguns locais é mais fácil. Mas em centros urbanos, pela própria condição da segurança e a insegurança, nem sempre essa estratégia preventiva pelo poder público é possível. Então, realmente precisamos alertar a população dos cuidados. E eu brinco até falando agora há pouco, Então, nós estávamos falando, por que nós não temos uma linha direta do cidadão para o poder público? A gente brinca tanto, tem tanto disque denúncia, por que a gente não fala de um disque dengue? Você tem, de repente, 2 casos na sua família, alguma coisa acontece no seu bairro, acontece próximo de você e as pessoas, eu sinto muito e as pessoas me procuram, não têm a quem recorrer e como pedir auxílio para poder ter um alerta, principalmente em imóveis abandonados. E essa transmissão, doutora, ela se dá exclusivamente pelo Aedes aegypti, Exato, é esse mosquito, o nosso carapanã, como nós popularmente falamos, ele é específico, ele é o responsável. Já tem algumas medidas que estão tentando modificar esse mosquito para que ele não possa criar o vírus da dengue e nós já temos, graças a Deus, o advento da vacina. Inclusive, o nosso país, através da Anvisa, já registrou em março, mas aguardamos a Organização Mundial de Saúde se pronunciar agora em setembro e o próprio Ministério da Saúde acredita que precisamos ainda de 1 ano, 1 ano e meio para que possamos disponibilizar para a população a vacina contra a dengue. Doutora, a gente tem aqui alguns dados divulgados pelo Poder Público em relação aos casos de dengue, Então, por exemplo, Parauapebas lidera em número de casos, Belém está em segundo, depois vem Altamira, Afuá e Vitória do Xingu. A gente está falando de cidades que têm uma grande quantidade de pessoas, populações grandes. E eu queria, doutora, que já a gente aproveitasse, é importantíssimo que a gente fale sobre isso, quais são esses sintomas da dengue, porque também quando a gente fala de dengue, a gente fala só de um tipo, mas existem vários tipos de dengue que, dependendo ali da forma como a pessoa for contaminada do vírus, ela pode, inclusive, evoluir para casos mais graves, Um tipo de dengue que é muito mais grave que, por exemplo, a hemorrágica. Exato. As estratégias públicas, como a gente chama o fumacê, que é aquela
pulverização para eliminar o mosquito, quando nós vemos essas estratégias em centros urbanos, como nós falamos, se torna um pouco mais difícil e por isso, como você mostrou, os números demonstram essa frequência maior. E é lembrando que os sintomas da dengue, eles se assemelham a vários estados gripais, aquele surto de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça. Então, por isso que é muito importante você procurar um serviço de saúde para buscar o diagnóstico adequado, até porque, como você lembrou, existem formas de dengue extremamente simples, graças a Deus, que a maioria dos casos tem essa evolução simples e se resolve, mas nós temos o que nós chamávamos antes de dengue hemorrágica, que hoje chamamos de dengue grave. É aquela que tem uma evolução mais severa e que pode sim comprometer a saúde, por isso mostram-se através dos números de mais de 600, quase 800 pessoas já no país que perderam a vida por uma infecção que pode ser prevenida se nós todos tivermos esse olhar e esse cuidado próximo do nosso domicílio. Doutora Débora, é possível pegar dengue mais de uma vez, o mesmo tipo, ou quando a gente pega de novo já é um tipo diferente? Exatamente, essa pergunta eu me faço com a vacina, né? Porque a gente tem sempre essa questão quando fala de prevenção e vírus. A gente tem na dengue, sim, você não cria um anticorpo de defesa permanente, você pode ter, quem de nós já não teve uma dengue no passado, naquele primeiro surto, e isso pode ocorrer. Inclusive eu tenho relato de pessoas que me ligaram que residem no mesmo local e já tiveram só este ano 2 vezes, ou seja, há um foco próximo. Por isso a importância de estabelecermos essa linha de contato da população no auxílio também do poder público. Como é o tratamento para quem está com dengue? São medicamentos sintomáticos, então você vai tratar aqueles sintomas e esperar que aquele quadro realmente se resolva. Não existe um antibiótico, não existe uma medicação de fato específica. Por isso a importância também de ressaltar que não haja a automedicação. Procure um serviço médico para que você possa ter não só o diagnóstico, como a orientação específica. Perfeito. Doutora Débora, muito obrigada pela sua colaboração. A gente sabe que a cidade está um caos e a gente agradece muito a sua vinda aqui, mesmo assim, para prestar esse serviço que é tão importante para a gente, né? Ainda mais falando sobre dengue. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Conversamos aqui com a doutora Débora Crespo, especialista em doenças transmissíveis, assunto dengue. Gente, vamos aproveitar aí, quem sabe hoje aí, se você tiver um tempinho, mesmo se não tiver, tenta arranjar um tempinho para dar uma olhada aí na casa, ver se tem uma água acumulada. Já vamos prevenindo, porque é uma doença séria. Ela convive há tanto tempo com a gente que às vezes a gente esquece a gravidade, mas ela segue sendo uma doença séria e que continua matando muita gente aqui do país. Márcio. É isso, Fábio, obrigado. Também agradeço a doutora Débora que participou hoje no nosso quadro Bom Dia Responde.